Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos de Minutos. Galera, vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Ohm identificou o seguinte, que ele foi um dos primeiros que percebeu que existia uma relação diretamente entre a corrente, tá? E a voltagem. Então ele percebeu o seguinte, que tinha uma certa relação de constância entre a corrente e a voltagem, tá? Então essa constante, vamos chamar aqui de K, ele percebeu isso justamente em alguns experimentos que ele estudou e percebeu que tinha uma relação diretamente interligada. Aumentando a voltagem, você aumentava a corrente. Diminuindo uma, você aumentava... você aumentava uma, aumentava outra. Diminuía uma, diminuía outra também. Então, ele percebeu o seguinte, que para determinar essa constante, eles chamam isso de resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica que Ohm ele determinou, o seguinte, só um momento. Seguinte, ó. Tinha que ter uma constante. Então, essa constante ele chamou de resistência elétrica, que a relação é a fórmula justamente para substituir a nossa constante, tá? Então, onde U, já estudamos isso, que é a nossa DDP, diferença de potencial ou tensão, a unidade dada em volts. Você tem aqui a corrente elétrica é dada em ampere, e quando você tem volt por ampere, você tem essa constante de resistência elétrica que chamamos de Ohm, tá? Então isso aqui é Ohm, homenagem a Simon Ohm, tá certo? Tranquilo? Então, ou seja, a partir dessa forma você consegue calcular corrente elétrica, resistência elétrica e assim vai. O problema é quando você, por exemplo, o seguinte, quando você não tem resistência de natureza constante. Então chamamos isso de resistores não ohmicos. Então são tipos de sistema de resistência onde a resistência ela não vai permanecer constante. Tranquilo? Beleza, galera? Então, o que acontece? Existe uma coisa que é muito interessante, que todo resistor vai gerar um aquecimento. Ó, atenção, imagina que você tem esse fio aqui longitudinal. Então, esse fio longitudinal, você tem um condutor. Esse condutor ele vai começar a passar ali uma certa quantidade de carga. Nós já vimos que isso aqui é uma corrente, tá? Sabemos também que a corrente ela vai de maior potencial para menor potencial. Então, repara que aqui existe uma diferença de potencial. Vamos chamar isso aqui de ponto A e vamos chamar isso aqui de ponto B, tá? Então, existe essa diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial, o que vai acontecer? Você tem que ter algo aqui que possa resistir. Você tem que ter algo que possa se opor à corrente elétrica nesse contexto. Então, quando você tem essa oposição, existe um efeito de aquecimento em qualquer aparelho, galera. Qualquer aparelho elétrico. Chamam isso de efeito Joule, tá? Efeito Joule. O efeito Joule é aquele efeito onde você haverá aquecimento. Causando esse aquecimento, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de temperatura. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns aparelhos para que você possa entender legal. Então, galera, ó, colocamos para vocês aqui alguns aparelhos que geram aquecimento, ou seja, geram calor por elevação de temperatura. Então, você tem aí o chuveiro elétrico, o ferro, a lâmpada, aquela lâmpada de bocais, e outros aparelhos, como é o caso do secador de cabelos, a chapa, tá? A sanduicheira, enfim. Então são tipos de aparelhos que vai gerar aquecimento. Gerando aquecimento, o que vai acontecer? Você acaba obedecendo a conservação de energia. Você pega energia elétrica, acaba transformando isso em calor. Mas se você pegar aqui a fórmula, imagine que você vai manter essa DDP constante, ó. Onde você tiver uma maior corrente, significa que a resistência vai ser uma resistência pequena. Onde você tiver onde você vai ter menor, nesse caso aqui seria um aparelho que pudesse gerar uma menor resistência, significa que a corrente que vai estar atravessando vai ser uma corrente maior.
Então, ou seja, alguns aparelhos são chamados de aparelhos resistivos. O nome já está dizendo, são aparelhos que vão gerar aquecimento. Eles foram feitos naturalmente para isso, para que possa ocorrer esse fenômeno da primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm você consegue calcular a partir de agora a resistência, você consegue calcular a DDP, você consegue calcular também a corrente elétrica, galera. Então, vou fazer um exemplo aqui só para a gente testar a fórmula da primeira lei de Ohm, tá bom? Então, galera, colocamos aqui para você mais ou menos uma ideia usual. Então, você tem ali uma DDP de alimentação, né? A partir do momento agora, para a gente falar de DDP, é uma tensão de alimentação que vai servir justamente para fazer uma alimentação elétrica, tá? Você tem ali a corrente que vai estar atravessando, tá? Uma corrente convencional de maior potencial para menor potencial. Então vamos calcular aqui a resistência, ó. Então resistência, utilizando a fórmula, substituindo, teremos 12 igual a resistência que eu quero vezes a corrente, que é 4, ó. Então 4 multiplicando, passo dividido, então essa resistência vai ser igual a 12 dividido por 4. Então a resistência vai ser igual a 3 ohm, tá? Então 3 ohm significa que onde você tem uma corrente alta, você vai ter uma resistência baixa. Vou mostrar para vocês só aqui algumas imagens de alguns aparelhos que são somente na área dos circuitos, que falaremos muito aqui, e mostrando para vocês aqui alguns resistores que podem funcionar como uma certa resistência elétrica. Atenção. Olha só, galera, mostrando para você aqui algumas imagens, tá? Algumas imagens de alguns componentes de circuitos, tá? Então esse componente de circuito ele mostra para você aí, geralmente quando você tem você pega uma placa eletrônica, você sempre vai encontrar alguns aparelhos, alguns componentes, e um desses componentes vai ser justamente os resistores. Lembrando que os resistores ele tem como um papel fundamental evitar um grande fluxo de corrente. Devido a isso você percebe que existem aparelhos que aquecem por efeito Joule, tá? Então é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui algumas demonstrações, ó. Então aqui mostra para você aqui, né? Aqui no canto vou aumentar um pouquinho, ó. Então alguns aparelhos que são componentes, tá? Componentes eletrônicos, né? Justamente em placas eletrônicas que você vai observar muito aí. Então existem também uns fusíveis, tá? Que também ela serve como proteção no módulo eletrônico, principalmente dos componentes veiculares. Atenção. Então, galera, ó, mostrando para você aí alguns fusíveis, tá? Então esses fusíveis, vamos colocar, por exemplo, no módulo eletrônico lá do nosso carro, ou um carro convencional. Então é necessário que esses fusíveis eles fiquem no módulo eletrônico. Por quê? Repara que quando você tem a tensão ali da bateria, ela lançará, falamos para você na parte de geradores, ela lançará uma corrente. Então esse lançamento de corrente, você vai ver que tem uma DDP que ela vai, a tendência é aumentar. Então, para evitar que os componentes eletrônicos do nosso carro ele queimem, então você vai ter que ter um aparelho desse, justamente para trazer proteção. Quando a corrente atravessar, uma parte gera aquecimento, essa parte que gera aquecimento é justamente para que a corrente ela possa reduzir. Reduzindo, isso faz com que os componentes eletrônicos veiculares, ou seja, os componentes eletrônicos do circuito do seu carro, possa permanecer ali com segurança, tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula aqui de primeira lei de Ohm. Logo mais mostraremos para você a segunda lei de Ohm, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.